Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez no programa Pensa Bem, onde nós vamos discutir hoje um assunto muito atual, né, que todo mundo já ouviu falar. Então nós vamos hoje conversar com 3 pessoas especialistas na área, que é sobre o podcast. É uma nova maneira de se comunicar, né? E hoje nós estamos aqui para discutir com a gente com o Guilherme Petrin. Ele é natural de Varginha, começou a trabalhar com 12 anos e agora, paralelo aos 2 trabalhos que ele tem, ele produz o podcast também chamado Petrin Podcast. Nós temos aqui o Ed Oliveira, natural de Paraguaçu, tem 31 anos, graduado em Comércio Exterior pelo Grupo Unis em 2016 e é cofundador do Topcast. Como também o Matheus Miller, natural de Três Corações, morando em Varginha, tem 29 anos, graduado em Comércio Exterior pelo Grupo Unis, atualmente trabalhando como analista comercial de café na cooperativa Minasul e cofundador também do Topcast. Gente, sejam muito bem-vindos. Afinal, o que é o podcast? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Grupo Unis, ao convite do professor Stefano, pela oportunidade de a gente estar falando um pouco desse assunto aí que vem movimentando tanto as redes sociais aí, né, que é o famoso podcast. Então, a palavra em si, podcast, ela é uma palavra de origem americana, que vem do iPod, que era um dispositivo para ouvir áudio, e o cast significa transmissão, que na verdade a base dele é broadcasting, aí resumiram e transformaram no podcast. Basicamente é isso, o podcast em si, mas dentro disso tem muito mais coisa, né? Então, e ele dá um sentido diferente hoje, né, que principalmente é uma nova forma de comunicar. Muitas pessoas falam assim, tá, mas qual que é a diferença do podcast para o rádio? Né? É simplesmente a forma e o meio que é utilizado, ou ele tem alguma diferença estrutural, digamos, nele mesmo? O podcast e a questão do rádio. Como é que é isso? O podcast hoje virou mais um bate-papo mesmo, assim, né? Então, hoje é um bate-papo mais com diversificação. E tem também o podcast em forma de vídeo, que é passado no YouTube, né, Ed? Que hoje é o videocast, né? Que é o que está na moda hoje. Hoje todo mundo praticamente faz o videocast. Ou você faz a live ao vivo no YouTube e solta o áudio no podcast depois, ou você faz a live, você grava o vídeo e solta o áudio do mesmo jeito e solta os dois. E um concorre com o outro, por exemplo, o que o pessoal vê mais? O videocast ou ouve mais o podcast? Ou são públicos diferenciados nisso? Tem para todos os gostos. Por exemplo, o podcast, principalmente o áudio, é muito para quem está na estrada o tempo inteiro e quer ficar ouvindo, melhorar, ouvir um bate-papo de uma forma bem saudável, bem divertida, bem descontraída. E o YouTube é exatamente para quem gosta de assistir, de ver, de mandar mensagem, de comentar, alguma coisa assim. Então quer dizer que nós podemos pegar um videocast e transformar em podcast. Exato. Ou seja, o vídeo hoje é o que mais tem. Hoje, de uns 2 anos para cá, principalmente por causa da pandemia, é o que mais tem sido feito. Eles fazem o videocast e transformam em podcast. Foi o que mais alavancou mesmo o podcast no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro, né, a gente pode falar. Inclusive, o Spotify está se adaptando e já começou a testar no Brasil uma maneira de fazer ao vivo e gravado também. Que antes o Spotify era só áudio. Hoje eles gravam também igual o YouTube e eles estão vindo com tudo para concorrer com o YouTube. Uma das principais diferenças também entre o rádio e o podcast é que o rádio ele é como se fosse a TV. Assim, o rádio ele vai transmitir aquilo e você tem que ouvir. Você sintonizou naquela rádio, é isso. Já na questão do podcast, você pode escolher o conteúdo que você quer assistir e acompanhar assim, de acordo com o seu gosto. Não é de acordo, tipo, o rádio você não tem muita opção, né? São aquelas frequências lá. Agora o podcast você pode optar por... Você quer ver algo mais sobre religião, sobre política, esse tipo de coisa também. Então, o podcast, né, gente? Parece que a gente fala assim, parece que é uma coisa tão simples. É podcast. Mas quem faz tem que se preparar para fazer isso, não tem? Tem um mecanismo. Não é simplesmente falar, hoje eu vou fazer um aqui e na hora... Como é que é isso? Exatamente. Até a ideia minha e do Ed para montar o Topcast surgiu, né, do dia para a noite ali. A gente não tinha nenhuma preparação e falamos, então vamos correr atrás. Nossa intenção era comprar as coisas, né, aos poucos, né, comprar microfone, comprar áudio, fazer as coisas tudo bonitinho, só que a gente viu que a proporção era muito maior. Hoje em dia você consegue até fazer um podcast com a câmera do teu telefone,
mas até o YouTube mesmo, para atingir mais pessoas, quanto mais você for profissional no que você estiver fazendo, é melhor. Mas ele divulga o teu podcast. Podcast, hoje, né, a gente discute muito redes sociais, etc. Pode-se dizer que um podcast, devido aos seguidores, é uma espécie de rede social ou não? A rede social em si, não. Eu acredito que não, né? Na minha opinião. No caso do podcast, você não é muito de interagir, você é mais de acompanhar, assim, Ela não tem uma interação, eu que estou ouvindo, você para você consegue conversar. Mas eu sou o seu fã e eu estou ali. Telespectador, assim, é algo mais assim, eu acredito, assim. Apesar de que as redes sociais conseguiu estreitar laços, né? A gente tem acesso a mais pessoas, mas como rede social eu acredito que não, eu vejo como uma outra vertente, assim. Hoje todo mundo que faz um podcast, geralmente cria uma rede social para o podcast, sabe? Para a pessoa interagir, para a gente avisar quais convidados que a gente vai estar fazendo, conversando. Então, assim, o podcast, você pega ele e leva ele para a sua rede social para atingir mais pessoas também. Legal. E a gente sempre vê falando muito em podcast sobre política, né? Sobre... Tem algum assunto específico ou qualquer assunto cabe em um podcast? Hoje em dia, com o que a internet tem trazido pra gente, todo mundo ganha voz. Então, por exemplo, tem podcast que fala estritamente de sexo, tem podcast para todos os gostos. Então tem quem fala de sexo, quem fala de humor, quem fala do agro. O que está acontecendo muito hoje, as empresas estão fazendo podcast para se pronunciarem. Por exemplo, tem o podcast do G1, da Globo, tem o podcast de várias outras empresas. E tem empresas fechadas também, Nestlé, empresas de café estão começando a fazer um podcast direcionado. A cooperativa tem, por exemplo. E a Atlântica também está começando a fazer. E como é que é, por exemplo, você tem um podcast, é remunerado isso, não é? Como é que sobrevive enquanto uma empresa ou alguma coisa com seus podcasts? Como é que é? Patrocínio? Tem, não tem? Como é que funciona esse mundo? Porque rádio a gente sabe como é que é. Rádio, você vende a cota, tá ali a televisão, tem... E o podcast, como é que é? Qual que é a filosofia disso? No início, vou falar pelo nosso, que é o Petrim Podcast, no início o nosso investimento é tudo nosso mesmo, entendeu? Sai do próprio bolso, né? Sai do bolso. A gente também é assim. A questão de parceiros, assim, a gente vai agregando com o passar do tempo e para você conseguir uma remuneração dessas redes aí, que é onde a gente coloca o nosso conteúdo, que às vezes é no YouTube, no Spotify, a gente precisa ter um alcance maior, um número maior de visualização. Então, se a pessoa às vezes vai tentar criar um podcast aí para já entrar ganhando dinheiro de cara, ele vai meio que frustrar no início. Mas aí ao longo do tempo, assim, os recursos eles acabam aparecendo, assim. A gente pode dizer então que iniciar um podcast é um caso de paixão? Sim. Porque assim, Stefano, todo mundo fala que trabalha com internet, com redes sociais, que tudo hoje, praticamente na vida, né? O segredo é a constância. Você não desistir, continuar fazendo, de pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecendo. Na internet, no Spotify e no YouTube é a mesma coisa. O YouTube vai começar a te dar valor, a não ser que aconteça um caso atípico que seja muito estrondoso, ele vai começar a te dar valor a partir do momento que você tem a constância, que ele vê, esse cara aqui tá postando toda semana, esse cara tá tendo bastante comentário, e o Spotify é a mesma coisa. Então ele tem o limite de visualizações para depois começar a rentabilizar. No começo é paixão, amor e entregar conteúdo pro pessoal mesmo. E ao mesmo tempo volto a dizer, tem que se preparar para se fazer um podcast, né? Não é simplesmente pensar que isso... Agora, vocês, né? Vocês trabalham muito com essa questão do podcast. E vocês gastam muitas horas do tempo ouvindo podcast? Sim. Mais do que rádio? Sim. Mais do que... Como é que é? Eu sou um consumista de podcast, total. Chego em casa à noite e já coloco um podcast para assistir. Eu gosto mais pelo YouTube do que pelo Spotify. Então, pelo Spotify é só áudio, pelo YouTube é o vídeo também. Eu sou consumista total. De videocast. De videocast, exatamente. Eu, no início, antes da gente começar o nosso projeto, eu ouvia mais. Agora, eu vou falar a verdade, não está dando muito tempo. Nossa, que você corre atrás de convidado, às vezes você precisa ajustar alguma coisa
na produção, assim, aí você quase não tem tempo. E é vocês quem fazem sozinho ou tem uma equipe de produção? Ou é vocês quem tem que fazer tudo, né? No nosso caso, eu só para falar um pouco de como eu consumo, eu gosto quando eu estou fazendo alguma atividade, sei lá, tomar um banho, lavar uma louça, fazer alguma coisa em casa, eu gosto de ouvir, mas também gosto de assistir para pegar alguns trejeitos, para adaptar alguma coisa, para entender, para trazer para a nossa realidade. E vocês, tem mais pessoas que ajudam a produzir esse podcast ou são vocês mesmos? Ali um trabalho mais solitário, como é que é isso? Sim, no começo a gente montou sozinho e hoje a gente organiza toda a parte sozinho. A gente só contratou o pessoal da produção para ficar no áudio e no vídeo. Todo o restante é compromisso nosso. Então a gente que arruma o convidado, a gente que organiza o roteiro, a gente que arruma o patrocinador, tanto fixo ou pontual, que a gente trabalha com as duas opções. Tudo é a gente que faz. No nosso caso lá, todo mundo é voluntário. Todo mundo em busca de um objetivo só. A gente não paga ninguém, até porque a gente não tem condição de pagar. Foi todo mundo na amizade mesmo, na confiança. Mas então tem mais pessoas envolvidas nesse processo? Tem, no nosso caso são 4 pessoas. Fora o pessoal que ainda ajuda, minha mãe que faz um lanchinho, minha esposa. É assim que começam as grandes ideias, né? Quando as pessoas se juntam porque acreditam num projeto. Como é que nasceu esse projeto podcast na vida de vocês? Então, veio mais por a gente estar consumindo mesmo o podcast, né? Então o Ed a ideia mais foi dele, ele foi e me convidou. E na mesma hora eu falei, cara, eu consumo muito podcast, então vamos fazer o nosso. Então por que a gente não pode fazer o nosso, transmitir no YouTube do jeito que a gente consome? E a ideia surgiu, foi ganhando corpo, e em um mês a gente já colocou no ar. Então foi um trabalho árduo. E está sendo prazeroso? Prazeroso. E com você? O nosso lá eu tive um problema na coluna, aí como eu tenho 2 atividades, eu falei, eu preciso arrumar alguma outra para eu poder estar executando, assim, para eu não ficar parado. Aí, como eu trabalhava em pé, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa sentado. Aí, como eu já acompanhava o podcast, sim, e eu tinha um pouco de desenvoltura e tem muita amizade, conversa com todo mundo, eu falei assim, por que não tentar? Aí eu corri atrás de algumas pessoas, muitos falaram não, mas alguns que são os que estão com a gente hoje abraçaram o projeto e a gente está desde então. Vocês encaram realmente como um projeto, né? Um projeto que vocês estão investindo. Como uma empresa, na verdade. Nós já criamos até uma empresa mesmo. Já temos CNPJ, já abrindo uma conta bancária de CNPJ também. Então a gente já está encarando como uma empresa mesmo. E já tem planejamento, tem alguns projetos futuros, algumas coisas que a gente tem que correr atrás, tem todo o planejamento estratégico. E como é que você seleciona quem você vai chamar para um podcast? Então, por exemplo, tem um processo de seleção. Como é que você sabe o assunto que pode vir a ser interessante? Porque conforme o assunto, fala, eu não quero escutar esse negócio de jeito nenhum. Como é que é essa sensibilidade que vocês têm para perceber aquilo que pode chamar a atenção no podcast? A nossa principal ideia é mostrar para o pessoal, principalmente do sul de Minas, que a gente tem muita gente boa aqui. Independentemente se a pessoa mora aqui, se a pessoa mora nos Estados Unidos, se a pessoa mora em outro lugar do Brasil, que é daqui, que tem raiz aqui, a nossa ideia é trazer essa pessoa e mostrar o que essa pessoa fez para conseguir sair daqui ou para conseguir sobressair aqui mesmo. A ideia é passar esse tipo de conhecimento para o pessoal e conseguir mudar a vida das pessoas dessa maneira, com exemplos práticos. Basicamente é isso que ele falou, assim, tentando trazer um pouco mais de visibilidade aqui para o nosso sul de Minas, porque o podcast em si ele é mais forte nas capitais. Não só o podcast, né? Várias outras coisas, elas são mais fortes nas capitais, mas de início mesmo, para falar a verdade, a gente quando começou a convidar era quem aceitasse. Porque ninguém conhecia, aí foi um pouco difícil para nós, assim. Eu fico muito feliz de ver vocês começando a ter projetos e projetos inovadores, né? Uma das questões que a gente sempre tem que levar em consideração, e eu levo muito isso, é que o mundo está mudando de verdade. Sim. Não é simplesmente aquilo lá de virar, será que está? Não, está mudando, o meio de comunicação está mudando, as conexões estão mudando, está chegando o 5G agora, e eu sempre falo isso porque é uma revolução que nós vamos ter desde a questão de mercado,
até de relacionamento e tudo mais, né? E quando eu vejo projetos assim, como o de vocês, eu fico muito feliz, porque eu acho que é por aí o caminho. A gente tem a coragem de desbravar esse novo mundo que está chegando. E em relação a isso, podcast, como é que vocês acham que vocês podem, ou vocês estão trabalhando para popularizar mais o podcast? Porque antes tinha uma meia ideia assim, o podcast é mais para intelectual, é para um pessoal mais, uma classe mais privilegiada, né? Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês têm trabalhado isso para popularizar? Eu acredito particularmente que a popularização vem na constância. Então, cada dia chega um seguidor novo, a pessoa gosta, começa a mandar mensagem pra gente, e aí a gente abre caixinha de perguntas pro pessoal para ouvir o nosso público, quem que eles gostariam de que viesse, que fizesse, batesse um papo com a gente. E eu acredito que é assim. O mais legal que a gente está recebendo e está gostando desde o primeiro dia que a gente começou o podcast é o feedback. Então, eu com o Ed até conversa muito sobre isso. Cara, se a gente conseguir tocar uma pessoa ali que está ouvindo nosso podcast através de um convidado, para a gente já vale a pena tudo que a gente está fazendo. Então, o feedback que a gente recebe pelo Instagram, principalmente, o pessoal falando, cara, eu assisti o podcast de vocês, a história foi bacana, aconteceu isso com tal pessoa, então isso mexeu comigo. Então isso é legal demais e é isso que está movendo a gente para sempre estar continuando. E vocês estão sentindo que está numa crescente? Nossa. Ou está meio... Muito. E eu acho que e são todas as classes que o... Exato. Ou existe uma determinada... Não, todas as classes. Por quê? Principalmente devido à pandemia, a tecnologia evoluiu muito rápido, né? Então, por exemplo, no começo de 2019, quando entrou a pandemia, acho que menos de 50% da população brasileira ouvia, consumia podcast, tanto no YouTube como no Spotify. Hoje, mais de 60% já está consumindo, entendeu? E a gente é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Olha, eu não tinha essa informação, interessante. Vocês falaram que você também criou uma empresa, não? Ainda não. A gente está meio no informal ainda. Então, e como é que vocês encaram esta criação desta empresa? Vocês já criaram uma empresa de podcast e você ainda está pensando. Vocês veem futuro nisso? Vocês acreditam que isso vai evoluir mais? Ou é uma moda, sim, digamos assim? A gente acha que é uma moda, sim, mas tem as pessoas que vêm para ficar. A gente veio para ficar. E assim, o nosso projeto é ter um estúdio nosso para poder servir outras pessoas, entendeu? Ter um estúdio próprio e conseguir ajudar outras pessoas a fazerem seus podcasts, sejam as empresas que querem fazer, montar toda uma estrutura e deixar para o pessoal assistir, deixar para o pessoal utilizar e a gente adapta uma maneira de ganhar dinheiro em cima disso. Mas a ideia principal, claro que é ganhar dinheiro também, mas a ideia é conseguir ajudar as pessoas a ter mais vozes. No caso do nosso canal, a gente procura diversificar bastante, assim. Até porque a gente, no nosso canal tem um podcast, mas a gente produz mais conteúdo paralelo com isso, apesar que o carro-chefe é o podcast. Recentemente a gente fez algumas transmissões dos jogos do VEC, daqui de Varginha, a equipe que retornou ao futebol, não estava tendo transmissão, a gente correu atrás para fazer acontecer, mesmo com dificuldade, perreco e tal, mas aconteceu. Dia 12 a gente vai fazer uma cobertura de um evento de jiu-jitsu, a gente gosta de diversificar bastante o nosso canal, assim. Mas sempre o podcast é o carro-chefe, assim, de tudo. E aqui, na nossa região, né, que vocês estão atuando, tem muitas pessoas produzindo podcast ou ainda está mais nas capitais? O forte do podcast é na capital. É realmente quem tem um estúdio próprio ou aluga um estúdio mesmo. Só que a gente, até no começo da nossa ideia, era fazer algo diferente para o sul de Minas mesmo. Para ver que também no sul de Minas está tendo algo que na capital está acontecendo. Então é bem legal também, a gente recebe muita mensagem falando, nossa, podcast é em Varginha, eu achava que era em São Paulo, em Belo Horizonte, e isso é bem bacana. Então, para Varginha isso é também muito bom. Então, a gente pretende continuar aí firme e forte. E a maioria das pessoas que ouvem vocês é aqui da região sul-mineira? Sim. O nosso público-alvo pode-se dizer que é o pessoal, os sul-mineiros. Uhum. Gente, agora, vocês já me falaram assim da dificuldade que muitas vezes convido uma pessoa, não vai, ou não vê importância nisso, etc.
Agora, se você pudesse incentivar as pessoas a começar o seu canal, o que você falaria para essa pessoa? Começar um canal de podcast, por quê? Para mim, me parece assim, que o podcast, ele traz... Pode ser uma visão errada minha, tá? E se for, por favor, fale é errado. Tranquilo. Mas quando eu ouço um podcast, ele me traz mais credibilidade do que quando eu vejo uma notícia ou uma discussão em qualquer outro lugar. Tá correto isso? Vocês concordam com essa minha ideia ou não tem nada a ver? Eu concordo e digo até um pouco mais. Além da credibilidade, a gente pode perceber que muita gente que antigamente não dava entrevista, ou muito famoso, igual o Lula mesmo foi no podcast, coisa que eu acho que ele não faria há um tempo atrás. Então, eu acho que o podcast também veio para mudar isso, né? Veio para trazer até mais gente com voz, assim, para falar um pouco mais dessa história. Mais, exatamente. Né? Então, a credibilidade, você vendo a pessoa falar ali, ou alguém que você gosta, algum famoso que você gosta, então é bastante legal e com certeza traz muita credibilidade, sim. Eu também concordo, mas não que não esteja sujeito também a notícias falsas também, né? Porque o convidado, às vezes, ele vai lá e ele fala o que quer e a pessoa que acompanha, às vezes, toma aquilo como verdade. É sempre importante, assim, no caso, falando de política, se você gostar e a pessoa falar alguma coisa, é bom você pegar uma base, assim, você lê pelo menos. Pelo menos alguma coisa, porque senão o cara fala, tudo que ele fala é verdade, aí acaba indo pro buraco. E querendo ou não, cada vez que você está num podcast, vocês são aqueles até influenciadores, né? Porque vocês estão levando a discussão. Então tem que levar uma questão para que você realmente possa discutir aquela questão, né? E isso é importante. Hoje em dia, muita gente não tá deixando de assistir os jornais, de ouvir os jornais e migrando para o podcast porque o pessoal está aprofundando no assunto, entendeu? Por exemplo, quero ouvir um podcast sobre política, você coloca lá no Spotify, no YouTube, que seja, podcast sobre política. Aparece uma lista gigantesca e você vai de acordo com o que te chamar mais atenção. E o pessoal aprofunda no assunto e começa... Mais do que nunca, vocês também precisam estar cada vez mais antenados com o marketing digital, né? Porque vocês estão ali direto nessa questão. Gente, eu recebi ali já para a gente ir caminhando para o fim, né? E eu acho, primeiro, quero parabenizar vocês mesmo, porque eu acho que sempre quando você começa um projeto novo e um projeto, digamos assim, até meio disruptivo, a gente tem tantas pessoas que criticam e tão poucas que incentivam que às vezes a pessoa até desiste. Parabéns, não abandona o sonho de vocês não, acho que vocês estão com o pé no futuro, no presente, mas caminhando com força para o futuro, porque a comunicação, sem sombra de dúvida, todos nós sabemos disso, ela está caminhando para se repensar inteira, né? E vocês estão num caminho aí muito legal nisso. Mas se você pudesse resumir o teu pensamento em uma mensagem curta para que aqueles que nos assistem possam guardar de tudo que nós discutimos aqui, o que você falaria? Eu queria que você desse uma mensagem, cada um de vocês desse uma mensagem final para as pessoas ou que estão nos ouvindo, ou como fazer um podcast, ou a importância dele. Quem começa? Eu quero só fazer um agradecimento especial novamente aí ao Grupo Unis, ao professor Stefano, por ter dado essa oportunidade de dar voz para nós aqui do sul de Minas. É muito importante ter essa visibilidade em uma instituição como o Unis aí, influência para muita gente, né? Eu quero agradecer em nome de toda a nossa equipe. E sobre a mensagem que eu quero deixar, é aquela mensagem que muita gente pode dizer que é clichê, mas só você sabe o limite e o tamanho do seu sonho. Essa frase, assim, que me veio na cabeça quando a gente iniciou o nosso podcast, assim, que às vezes muita gente contrária e tal, só que eu tomei isso como verdade e eu quero passar isso para quem está nos assistindo. Se você tiver um sonho, não abre mão porque alguém falou, corra atrás e faça acontecer. Cada episódio a gente tira algumas frases que tem levado para a vida, né, Matheus? Vou usar uma do primeiro episódio. Foi com o cara virou amigo nosso, parceiro, de mandar mensagem no WhatsApp direto. Pegando um pouco o gancho dele de correr atrás dos sonhos,
A gente espera muito as coisas acontecerem. Ah, eu vou fazer, e acaba que afia muito machado e não começa a fazer nada. Então, o nosso amigo falou na primeira live, falou assim, comece a caminhar que o caminho aparece. Eu acho que isso é primordial. Se a gente tivesse pensando até hoje, a gente não teria começado. A gente está caminhando e se adaptando aos poucos e as coisas estão... O caminho está aparecendo. E eu diria que, cara, vai com medo. Se você tiver medo de começar alguma coisa, vai com medo mesmo. Porque você pode ter certeza que o podcast que a gente criou e o podcast onde a gente quer atingir o nosso público, pode ter certeza que é para mudar a vida de muita gente. Então, eu acho que é isso. Se tiver que começar alguma coisa, comece. Obrigado mais uma vez. Aprendi demais hoje aqui e vocês me tocaram profundamente em uma coisa que eu acredito. Eu acredito muito nos sonhos mesmo. Então, toda vez quando eu termino uma formatura e eu vou usado aqui, acho que merece isso, né? Eu sempre peço aos alunos que estão se formando uma única coisa: jamais perderem a ousadia de sonhar. E eu gostaria de desejar isso para vocês também. Jamais percam a ousadia de sonhar. Vocês vão fazer diferença no mundo. Gente, valeu, até a próxima.